Muito bem, pessoal. Vamos dar início à nossa atividade, então. Vamos fazer a nossa oração costumeira, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga o conforto necessário ao nosso fortalecimento, a nossa paz interior, a nossa tranquilidade, né, espiritual. Vamos, então, por alguns minutinhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e corações. Pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e agradecer pelo estudo desta noite. Vamos lá, vamos refletir, meditar e orar com Jesus. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe maravilhosa recebam o nosso carinho, o nosso amor, por tudo que tem feito por nós, pelo conforto que nos traz e que nos concede, com a permissão de nosso querido Mestre Jesus, as energias para que nós nos fortalecemos e que a gente esteja bem e em paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, doutor Bezerra e a sua grande equipe. Muito bom, né? Nosso título de hoje tem o título de adversário. E quem não tem um adversário na vida, não é verdade? Mas então nós vamos entender um pouquinho mais como que a gente pode compreender essa situação e nos defender disso, né? Então ela começa nos dizendo assim: uma das dificuldades que enfrentamos na Terra são os adversários. Praticamente não há quem não os tenha e até Jesus não ficou livre deles. Que não dizer de nós, espíritos endividados? Encontramos-los entre os homens e entre os espíritos. Alguns originam-se de erros nossos desta ou de outras existências. Outros, porque não se simpatizam conosco, por estarmos trabalhando na seara do bem, ou por parecermos mais felizes do que eles. Eles fazem de tudo para atrapalhar a nossa vida, as nossas atividades. Os inimigos do cristianismo ou do espiritismo usam de todos os meios possíveis para impedir-nos a evolução espiritual. Censuram-nos e estimulam quem possa criticar-nos, tentando levar-nos ao desânimo. Sobre o assunto, alerta-nos o sábio instrutor Emmanuel. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. Muitas vezes, obtém êxito, dependendo da nossa receptividade. As suas influências, todavia, se formos perseverantes, nada conseguirão. Como costumam agir com sinceridade, falando o que pensam de nós, apontando-nos os defeitos e fazendo falsos elogios, apenas quando têm o propósito de enganar-nos, podemos aproveitar as suas ações para realizar o autoconhecimento.
exercitar as virtudes e avaliar a nossa evolução espiritual. Se quisermos ficar felizes da sua influência, sobretudo se são desencarnados, somos obrigados a fazer grandes esforços pela nossa melhoria interior, como instrui Allan Kardec. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. É pela superioridade moral que os bons espíritos exercem ascendência sobre os inferiores. Da mesma maneira, é pela superioridade moral que alguns homens demonstraram ter domínio sobre eles. Jesus recomenda-nos buscar a reconciliação com eles. Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho. A maneira ideal de livrar-nos deles é através da reconciliação. Para isso, é indispensável não lhes revidar os insultos, orar por eles e envolvê-los em vibrações de paz. Os adversários desencarnados procuram atingir os encarnados através da sugestão de pensamentos negativos e dos fluidos de baixo padrão. Sempre que têm oportunidade, tentam ofender os trabalhadores do bem ou induzir algum invigilante a agir por eles. Como nem todos desistem dos seus objetivos de infligir sofrimento ao homem, a maneira mais eficaz que esse pode mobilizar a seu favor, para ficar livre da má influência, consiste na proteção espiritual, como respostas às orações sinceras e no desenvolvimento das próprias defesas, que resultam da transformação moral, equilíbrio, paz e serenidade. Para isso, são indispensáveis leitura edificante, oração, evangelho no lar, prática do bem e o cultivo de bons sentimentos e pensamentos elevados. Achei maravilhosa essa lição, né? Temos muito a comentar sobre ela. Ela fala sobre diversas situações que nós temos no nosso dia a dia, não é verdade? Inicialmente, ela nos coloca como a nossa maior dificuldade. Os adversários que nos deparamos no nosso dia a dia. Quem não tem um adversário, né? Quem não tem um desafeto? Afinal de contas, ele até cita na nossa lição, nem Jesus ficou livre deles. Jesus também foi perseguido, não é verdade? Sabemos disso. A história nos conta isso, né? E nós que temos uma carga pregressa aí enorme, porque nós estamos no caminho para corrigir esses nossos delícias, esses nossos momentos de erros do passado, não é? Então, nós precisamos de vigilância. Esse é um dos pontos-chave da nossa lição. A vigilância supera essas dificuldades, né? E, então, as oportunidades que eles têm são pequenas janelas que nós acabamos abrindo e nos envolvendo em situações que não são agradáveis, não é verdade? Então, aquele que, principalmente nós que somos espíritas, né? Nós que estamos
caminhando para o Evangelho, demonstrando ajuda, fazendo o bem, praticando a caridade, ensinando os caminhos para a gente exercer o perdão, nós somos os mais visados, porque eles não querem o fortalecimento do lado do amor, do bem, da caridade, da indulgência para com o próximo, né? Principalmente que exerçamos o perdão. Fala muito a lição, muito baseada nessa situação dos nossos adversários, quem são nada mais que nossos inimigos, né? Inimigos que, às vezes, podemos ter nos deparado no passado, regresso, né? E então é onde nós temos que ficar muito atentos com tudo isso, com essa relação, né? Então, quando a gente passa por uma situação de uma janelinha aberta, eles estão tentando nos levar ao desânimo de todas as formas, né? Nos censurando através de outros irmãos. Eles fazem essas ações, inclusive através de outros irmãos, que são escravizados para isso, né? E por quê? Porque eles não querem a vitória do bem. Eles não querem o fortalecimento do cristianismo, do espiritismo, né? Isso está muito claro na nossa lição. E aí, veja a frase de Emmanuel, né? Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador, né? Então está aí o que Emmanuel nos traz, exatamente isso, né? Nós estamos valorizando o Evangelho que salva, que é pelo amor, pela prática do carinho aos nossos irmãos, né? Nós somos os aprendizes, e eles querem nos enfraquecer. Então, eles mandam raios anestesiantes para que a gente se desanime, para que a gente jogue a toalha. É onde nós temos que entrar com a nossa vigilância, o nosso autoconhecimento, né? E aí é o que ele nos coloca, exercitar as nossas virtudes, avaliar a nossa evolução espiritual, saber que nós podemos mais. À medida que vamos aprendendo, nós vamos nos fortalecendo, né? A partir do momento que a gente consegue dominar e perdoar, nós estamos num caminho cheio de alegrias e de paz. E os nossos esforços precisam ser grandes, né? E o nosso Allan Kardec nos traz uma frase também que nos chama muito a atenção isso tudo, né? Ora, para ser superior ao seu adversário, para ser superior ao seu adversário. Este é o grande caminho, né? Nós não podemos baixar o nosso conhecimento ao nível do nosso adversário. Nós temos que ser superior, não é verdade? Ser superior numa situação dessa não é arrogância, é autoconhecimento, é se dominar. É preciso que tenha a alma maior, a alma purificada, mais nobre, mais generosa do que a do último. Então, o que você precisa ser? Você precisa ser nobre, maior, generoso, mais que o adversário.
para que você possa dominá-lo e ensiná-lo como é o caminho correto. Né? Na superioridade moral, eles exercem esta ascendência sobre os inferiores. Né? Você passa a dominá-los. E aí você consegue ter domínio da situação. Não receber essas más influências. Né? O que Jesus nos recomenda, buscar a reconciliação. Né? O que é isto? Exercer o perdão, se reconciliar com o adversário, com o inimigo, conceder o perdão. Nada mais é isso que Jesus estava pedindo. Reconciliar com eles. Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho. Não é? Olha isso. Ele precisa ser tirado do caminho. Ele precisa colocar ele no caminho correto. E é assim que nós vamos fazendo, né? Através da reconciliação. Eu digo sempre que é agregar mais um na nossa trincheira, na nossa frente de luta, frente de batalha. Que a nossa luta, a nossa batalha, pregar o Evangelho, pregar o ensinamento de Jesus, para que a gente possa superar, se autoconhecer. E através desta reconciliação, é a maneira mais correta para que a gente possa superar. Aí nos alerta um pouco mais, orar por eles. Eu sempre digo isso. O perdão, ele é exercido através da oração. Viu? Oração de bons fluidos ao nosso irmão. E aí, essas vibrações de paz irão fortalecê-lo, trará um fortalecimento a esse irmão. Então, teremos um para o nosso lado, teremos mais um na nossa linha de frente. Né? O que é muito comum, os desencarnados procuram atingir os encarnados através da sugestão de pensamentos negativos e fluidos de baixo padrão. Por quê? Porque isto os alimenta. Isto, eles imaginam que são fortalecidos com essa sugagem de energias nossas. Porque se nós estamos nos vibrando no bem, no amor, nós estamos fortes, nós estamos com boas energias. E eles, através disso, chupam essas energias nossas, através dessas ações. Né? E o que acontece? A felicidade deles é momentânea, é passageira. Se esvazia muito rápido essa energia deles. Essa energia ele consome muito rapidamente. E por isso a necessidade dele de mais e mais influência, mais e mais domínio nosso. Né? E aí é onde entra a nossa vigilância. Não é verdade? E aí tem a grande situação. E às vezes querem tanto te dominar, porque você gera tanta energia boa, eles fazem o assédio através de outros irmãos, para agir por eles, para que possam te derrubar. Né? Então é onde nós precisamos ter este autodomínio desse sentimento, nos autoconhecer, a nossa vigilância primordial em tudo isso. Né? E aí, ao desenvolvermos estas nossas defesas, nós estamos numa transformação moral. Nós estamos gerando as nossas defesas.
Então, através de quê? Equilíbrio, paz, serenidade. Eu sempre digo, não adianta a gente querer resolver as coisas no momento que você está com adrenalina lá em cima, no estado de nervo. Eu sempre digo isso. Conte até 10. Adrenalina baixa. Você resolve com calma, com paz, com tranquilidade e toma decisões corretas. Né? Equilíbrio, paz e serenidade. Isto é o que nós precisamos dominar. E aí ele nos aconselha o caminho para que a gente se fortaleça nessa situação. Leitura edificante, oração, evangelho no lar. Evangelho no lar é importantíssimo. Né? A partir do momento que nós criamos o hábito de exercer o evangelho no lar, nós criamos uma proteção para o lar. Tudo anda bem dentro do lar, tudo se resolve com mais tranquilidade. Passa a existir um entendimento entre todos, a geração do amor, né? Praticar o bem, cultivar bons sentimentos e manter o nosso padrão com pensamentos elevados, com pensamentos que gerem energias para nos fortalecer, para que possamos desfrutar este caminho maravilhoso que nos espera. Né? Por quê? Porque nós temos algumas situações a considerar. Lá no capítulo 12 do nosso Evangelho, no item 4, tem algumas palavrinhas sobre este assunto. Então, nós, espíritas, temos uma maneira muito diversa de ver. Nós nos lançamos com os nossos olhos para o passado e sobre o futuro. E a nossa vida atual é um simples ponto. O que ele nos traz de ensinamento disso? Nós precisamos corrigir o nosso passado. É a nossa visão espírita, né? Corrigir o nosso passado. Construir o nosso futuro. E o momento é o nosso simples ponto de partida. A nossa vida atual é o ponto de partida. É o ponto de partida para a gente corrigir o passado e construir o futuro. Isso está no nosso Evangelho, este grande ensinamento, né? Aonde nós precisamos refletir sobre isso. Né? E aí tem uma frase também nesse item 4, que eu vou ler ela para vocês. Ela diz assim: deve também agradecer à mão que lhe dá o ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Né? Quando nós recebemos a mão de paciência e resignação para que a gente seja vitorioso, né? Nós devemos que agradecer por isso tudo. Tá? Aí na frase seguinte diz assim: quanto mais generoso for, mais se engrandece, se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Né? Quanto mais generoso for, mais se engrandece, mais fortalecido está. Né? Se põe fora, você se coloca fora do alcance dos dardos do inimigo. Então é isso que a lição tem para nós hoje sobre nossos adversários.
Muito bom. Vamos, então, bater o nosso papo agora, o nosso entendimento. Microfones abertos. Seu Danquimar, Sim, dona Sueli. nós, como seres encarnados, nós enfrentamos muitas dificuldades aqui na Terra, pois temos que enfrentar inimigos encarnados e também os desencarnados. Os inimigos encarnados, temos que usar o que Jesus nos ensinou, praticar os hábitos da paciência, da tolerância, nunca revidar quando formos atacados e provocados, tentar manter a calma, fazer uma oração, isso desarma o mal. Agora, quando o inimigo é desencarnado, é mais difícil, porque só conseguimos vencê-los usando nossos hábitos de moral elevada, ter a alma mais nobre para resistir às más tentações que eles emanam sobre nós. Se bem a ter uma moral elevada, ter a moral elevada nos leva a se nos livrar dos obsessores. Assim, nós usamos Jesus como o confronto quando nos traz transtornos, pois não podemos esquecer que um dia esses irmãos fizeram parte da nossa vida e agora temos a cobrança dos nossos atos. Por isso que o perdão ainda é o melhor remédio, porque quando a gente partir, não de levar nenhuma, como vou dizer assim, briga com alguma pessoa. Então, é melhor se resolver aqui, agora, porque depois a cobrança vem. Não adianta fugir dela. Então, como disse Jesus, perdoar é a melhor coisa, é o nosso melhor hábito. Tudo bem, dona Sueli. Muito obrigado pelas suas palavras, mas deu para entender tudo direitinho, viu? Nós entendemos, né? Não é fácil, não é fácil a gente, quando está sendo perseguido por algum adversário, né, da espiritualidade. A senhora lembrou bem isso. Não é fácil. Só que a nossa perseverança, o nosso ponto firme, né, em combater, eles nada vão conseguir. Porque nós temos a perseverança e a vontade de vencer. E quando estamos fortalecidos pelo amor de Jesus, nós nos tornamos fortes. Nós nos tornamos fortes a resistir a todos os assédios e superar essas dificuldades, né? Tem isso na nossa lição também, explicando isso, tá? Mas foi muito bom a sua colocação e muito bem lembrado as colocações que a senhora fez. Muito obrigado, Marceli. Mais alguém quer falar? Como o Divaldo e o Chico falavam, né? Eu, quem me tem como inimigo é um problema dele, não o meu. Então, o que ele quer, assim, o que eu mais desejo é eu não ter nenhum inimigo. Agora, eu ser inimigo para alguém, aí é um problema da pessoa, né? Depois. Então, como você falou, em agradecer a Deus ah, por Ele nos dar essa paciência e suportar, né, essas perseguições e suportar isso. E aí ele coloca aqui no final desse capítulo no Evangelho que o homem que ocupa
uma posição elevada no mundo, não se considera ofendido pelos insultos daquele que ele olha como inferior. Assim acontece com os que se elevam no mundo moral, acima da humanidade material. Eles compreendem que a raiva e o rancor os aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa, que é o que estava na lição, né? Então é isso, o que nós temos que fazer é procurar não ser inimigo, não sermos inimigos de ninguém, entendeu? Não termos inimigo, combater isso e os nossos inimigos, que nos consideram como inimigo, a gente perdoar e tentar entender, tentar fazer com que não nos rebaixemos a essa atitude deles. Certo? Valeu, Erasmo. Obrigado. Então, o que eu estava dizendo, Erasmo, muito bem lembrado da situação do Divaldo e do Chico, né? Eles diziam que eles não têm inimigo. Por quê? Porque eles estão agindo no bem. O inimigo é o outro. Não são eles que são inimigos. E é assim que nós devemos pensar, é assim que nós temos que nos fortalecer, né? Eu estou praticando bem, eu pratico o evangelho, eu sigo a doutrina, então eu estou me fortalecendo, estou evoluindo, estou crescendo. Esse é o grande caminho. Valeu, Erasmo. Hoje mesmo eu vi um vídeo do Divaldo justamente comentando esse tipo de atitudes, esse tipo de ação, você entendeu? Então, ele deixou bem claro isso. Sim, eu também já escutei isso já. Okay. Maravilha. Vitório, por favor, Vitório, sua vez. O assunto que foi dito até agora, tudo se encaixa no que o senhor falou aí, que foi bem explicado, só para prestar bem atenção no que foi falado, fecha bem as questões aí, né? Mas, por exemplo, um exemplo disso aí, tudo que foi falado, vamos jogar no dia a dia, seria o seguinte, isso aí já começa, que no meu tempo já é direto para o grupo, não tinha esses negócios de escolinha aí, ó, né? A concorrência, a perseguição, o sucesso das pessoas já começa a incomodar os outros no grupo escolar, certo? Tem lá o menino, a menina que tira as notas melhores, ele começa a ser taxado por ser, né? É tonto, xaropa, né? Aquilo lá é careta, não sei o quê. Começa de pequena concorrência na vida, né? E eu sempre percebi que o sucesso das pessoas muitas vezes incomoda os outros que estão estagnados, certo? A pessoa é estagnada e o sucesso dos outros, ela vê que ela estagnou e começa aí a querer perder tempo e ficar vendo que o sucesso dos outros começa a tomar defeito das pessoas, né? Às vezes sem conhecer. Então, eu acho que isso aí é desde quando a gente nasce, vamos dizer, né? E isso vai na escola, vai no trabalho, né? Entendeu? Isso aí existe muito, tanto às claras como por baixo do pano. Então, eu costumo fazer o seguinte, né? Quando eu já notei que, por exemplo, quando uma pessoa procura te atacar ou acha que você começa a achar que, né, seu bom humor, alguma coisa, está bom humor das pessoas, então, incomoda muita gente, viu? Né? Então, as pessoas percebem que você não relevou, né? E ficam quietas, entendeu? E elas pegam e começam já a não ver que não está fazendo efeito, né? Que nem apelido quando é pequeno. Você é mais ou menos parede de idade da gente, né? Você não dá atenção para o apelido que vão te dar, o apelido não pega, né? Agora, se a pessoa não te conhece, não vai com a tua cara, pode saber que não vai com a cara de ninguém também, certo? Eu vou por aí, né? Agora, se a pessoa
está acontecendo alguma coisa num lugar e ficar atrás de disque dos outros e começar a tirar a conclusão antecipada, isso aí só vai te prejudicar. Então, procure sempre se informar na questão que está acontecendo, que está te preocupando, que vai ser isso, vai ser aquilo. Procure ir direto na fonte e ver o que está acontecendo, conversar com a pessoa. Você nem conhece a pessoa, está com a opinião errada de uma pessoa, como pode acontecer da pessoa com relação a gente, que às vezes uma boa conversa esclarece tudo, não é nada daquilo, né? E as pessoas que ficam em volta tentando te atacar, perdem a graça e ficam sem graça perto da gente. Então, partindo assim para o lado popular, né? Que aí está mais técnico, né? Seria assim, por exemplo, se a pessoa realmente não vai com a minha cara, não me conhece, nunca ouviu nem falar nada, né? Se ela não gostar de mim, é problema dela, meu querido. Entendeu? O que você quer que eu faça? Fala, ó, seja feliz, eu não vou ficar prestando atenção na vida, no que ela está querendo achar de mim ou pensar, para tomar minha decisão. Né? Eu acho que esse é o caminho para a gente não ficar acuado em decorrência dessas coisas que acontecem na nossa vida. E acontece com todo mundo e sempre vai acontecer, porque a concorrência é brava, né? Em tudo que a gente faz na vida. Porque para se conseguir alguma coisa, é pesado, né? Então, para o sucesso da gente, eu costumo falar que incomoda muita gente. Né? Criam-se conceitos diferentes, né? Aí vem aquela bomba de ataque na gente, né? E seria mais ou menos isso, né, Dac? Aí está bem colocado, assim, bem esclarecido, né? Seria assim o dia a dia da gente, a gente tem que pegar esses caminhos, assim, ó, procurar, né? Esclarecer as coisas, não ficar atrás de perder, nem diz Davidson De Luca, né? Cuide da sua vida, vamos dizer, né? Eu lembrei disso agora aí, né? No bom sentido, assim, né? Não fique se preocupando em querer cuidar da vida das pessoas, isso aí tem muito, né? Você está perdendo o seu tempo. Sua vida está indo de embrulho, né? Já a gente já tem que cuidar da gente, que já não é fácil, né? Já a gente já tem alguma sempre sua dificuldade na vida de todo mundo. E eu acho que seria mais ou menos assim, está bem concluído assim, não tem muito o que acrescentar, né? Então, segue aí, Danimar. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Vitória, pelas suas palavras, pelas lembranças aí, né? E é uma verdade. O Davidson sempre fala mesmo, né? Cuide da sua vida, que você já faz muito. Cuide da sua vida, que você já faz muito. E não é fácil, realmente, a gente cuidar da nossa vida, né? Para que se preocupar com a vida dos outros e viver a vida dos outros, né? Não temos proveito nenhum nisso, né? Nós temos que valorizar a nossa, nos autoconhecer, não é verdade? E é aí que nós estamos encontrando o nosso caminho e a nossa evolução. Alguém mais quer falar? Muito bem. Vamos, então, passar as nossas vibrações da noite. Os irmãos estão com os nomes postados nos nossos grupos de cura, no nosso grupo de estudo, né? E estão atravessando dificuldades, problemas de saúde, enfermidades, precisam do amor e do carinho nosso e da nossa equipe médica que nos assiste neste momento. Está pronta para nos fortalecer, nos abençoar com a permissão de Jesus. Que nós possamos receber todos nós, inclusive os irmãos dos nomes postados, receber esta energia maravilhosa, estes bons fluidos, para que possamos ser fortalecidos e curados. Assim seja. Gostaria de saber
Quem poderia fazer a oração de agradecimento e a prece de Cáritas para nós? Passando de uma nova fase do meu acidente, então eu agradeço muito a Deus, aos médicos da Casa Bezerra de Menezes e a todos os amigos da casa, todos os amigos que fizeram oração por mim e agradecer realmente de coração, gratidão por tudo que eu tenho passado todo esse período. E hoje eu estou mudando uma nova fase. Estou passando aí de um andador para uma bengala, graças a Deus. Então eu estou muito contente, estou muito feliz hoje. Entendeu? E agradeço a todos vocês que fizeram aí as orações para mim, todo esse período, né? E a Casa Bezerra de Menezes. E que que a Casa Bezerra de Menezes possa amparar e acolher a todos os nossos irmãos que constam aí no nosso grupo, que necessitam de oração, que estão necessitando de amparo, como todos nós necessitamos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor possa abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, com bondade, com beleza, com perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, e, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. E que assim seja. Que possamos ter uma boa semana e que a luz de Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana a todos, uma boa noite. Para quem veja amanhã, até amanhã.